Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aí nos visualizando através do nosso site, das redes sociais. Que Deus abençoe cada irmão, você que tem aí dado o seu ok, curtido, mandado sua mensagem, suas perguntas, tem interagido conosco. Saiba que você é um instrumento, na verdade, nas mãos do Senhor Jesus para a propagação do Evangelho. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como título O Impiedoso Mundo de Lameque. Nós vamos aqui ministrar essa lição dia 8 de novembro de 2015. E esta lição tem como texto áureo Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha que coisa terrível, irmãos. O Senhor viu isso e relatou isso a Moisés, e Moisés escreveu algo que Deus identificou terrível. Vou repetir. E viu Deus, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, eles não pensavam coisa boa, toda a imaginação dos seus pensamentos, ou seja, toda a sua alma, tudo aquilo que estava relacionado à visão horizontal, concernente a esse mundo, e também a vertical, concernente a Deus. Eles pensavam coisas más em relação ao próximo e também não estavam com temor, nem tinham preocupação em agradar a Deus. Então, toda a imaginação do coração, da alma, era só má continuamente. Coisa terrível. A verdade prática diz assim: o mundo de Lameque em nada diferia do nosso. Resistindo à graça de Deus, o que eles faziam lá era resistir à graça de Deus, e infelizmente é o que acontece ainda hoje, entregando-se à devassidão e violência, e também à resistência do Espírito Santo. Nós vamos aprender hoje, nesta lição, que eles se entregavam à devassidão, a imoralidade era muito grande, se entregavam à bebedice, se entregavam à glutonaria, se entregavam à imoralidade sexual, se entregavam a uma grande rebelião e resistência contra a pessoa do Espírito Santo. Mas nós não estamos vendo tudo isso hoje? Estamos vendo. Mas no final dessa lição eu vou trazer um comentário, uma aplicação para os dias de hoje. Esta lição ela tem 3 partes. A primeira parte diz assim: o mundo ainda maravilhoso. Nos primórdios ele tinha tudo para que os habitantes desfrutassem. Mesmo com a queda, mesmo com a separação da perfeita comunhão que tinham com Deus lá no jardim, que o jardim foi colocado no Éden, e eles foram expulsos do jardim, mas ainda estavam na região do Éden. É tanto que Caim foi para o oriente do Éden depois que matou Abel. Mas ainda era um mundo maravilhoso. E então nós vamos ver que a lição fala, a primeira parte, nós temos aqui 3 tópicos: fartura de pão. O segundo tópico, saúde perfeita. É tanto que a Bíblia fala da longevidade dos anos daqueles dias. Também terceiro tópico, beleza perfeita. Quarto tópico, tecnologia avançada. Claro que tecnologia é uma palavra bem moderna, né? Mas as invenções da época já eram invenções que revelavam a sabedoria que o homem tinha recebido da parte de Deus. Também a segunda parte diz um mundo totalmente depravado. Nós vamos ver aqui, temos 3 tópicos, que diz o primeiro tópico, devassidão sexual. Segundo tópico, violência sem limites. Terceiro tópico, resistência à graça divina. E a última parte, um mundo condenado à destruição. Isso é muito preocupante, irmãos, porque o nosso Deus não muda. Não há nele sombra de variação. Assim como ele executou juízo sobre aqueles ímpios pecadores, infelizmente não escaparão os ímpios pecadores da atualidade do juízo de Deus. Nós temos que orar e pedir a misericórdia de Deus para que guarde o seu povo. O mundo condenado à destruição, terceira parte. Primeiro tópico, a pregação de Noé. E o segundo tópico, uma geração corrompida. E depois a conclusão. Mas, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre o mundo impiedoso de Lameque. Quem foi Lameque? A palavra Lameque significa abaixo.
E Lameque, ele foi um homem que os registros indicam que ele foi uma pessoa ímpia, foi uma pessoa má no seu coração, porque ele cometeu crimes, cometeu pecados terríveis e se vangloriava desses pecados. É verdade. Ouça essa leitura sobre Lameque. Lameque jactou-se de seus assassinatos. O primeiro poema da Bíblia, do mundo, quem cantou foi Lameque. E ele se exaltou, ele se vangloriou, fez um poema, se vangloriou do seu assassinato, que ele tinha assassinado alguém. E tirou vantagem disso. Ele queria contar vantagens sobre isso. Então veja como era o coração daquele homem. Lameque jactou-se de seus assassínios. Ele usara um instrumento inventado por um dos seus filhos. Que triste história. Vejam que o seu filho criou um instrumento de agressão. Eles faziam instrumentos para a agricultura, mas também para a caça. E usaram isso para agressões. E ele acabou usando o instrumento que o seu filho criou para matar. Ficou de pé diante de suas esposas e recitou o seu poema, o qual, de acordo com ele, justificava sua violência. Como é óbvio, a autodefesa é um direito, porque os historiadores comentam que ele poderia ter se defendido de uma agressão. Ou seja, muitas pessoas dizem que a pessoa, quando é agredida, ela pode se autodefender e acabar lesionando a pessoa que o agrediu. Então é como os legistas dizem, né? Os advogados, aliás, os juristas falam, né? Foi em autodefesa, legítima defesa. Ninguém sabe se foi em legítima defesa. Algumas pessoas especulam se foi legítima defesa, ninguém sabe. Mas a Bíblia aponta para a crueldade do coração dele. Então, como é óbvio, a autodefesa é um direito reconhecido por todas as legislações. Tudo bem, mas ninguém precisa vangloriar-se do ato. Então veja que se ele fosse uma pessoa boa, ele poderia até ter mencionado a autodefesa, ou poderia até ter se defendido daquela agressão, se é que foi realmente uma legítima defesa, mas ele não ia contar vantagem disso, de ter matado as pessoas, se ele fosse uma pessoa boa. Então isso indica que bom ele não era, porque ele foi contar vantagem de ter matado alguém. Então aqui já cai por terra que ele tenha sido uma pessoa boa. Porque aqui o texto que eu estou lendo, é normal a gente ver casos onde foi uma legítima defesa. Mas as pessoas que se defenderam não ficaram contando vantagem de ter cometido o crime. Esse que é o problema. Então analise comigo. Ninguém precisa vangloriar-se do ato. Não estou dizendo que eu creio que ele se defendeu para matar. É o que comentam. Tá? O que eu estou dizendo é que ele se vangloriou desse ato e ele era uma pessoa má. Mas alguns eruditos pensam que Lameque havia ferido outro guerreiro em batalha. São especulações. E que em lugar de demonstrar misericórdia, mataram o adversário. Não se interessa em fazer um prisioneiro de guerra, ou não se interessou. O texto, porém, não nos mostra o como ou o porquê da questão. Porque o texto não chama atenção para isso, o texto chama atenção para a maldade de Lameque. Tá? Talvez ele estivesse procurando assegurar às suas esposas que ninguém ousaria procurá-lo para vingar-se de seus mortos. Ninguém sabe. O mais provável, todavia, é que ele simplesmente estava se jactando de suas matanças, revelando o quanto ele era mau, porque ninguém conta vantagem de matar o semelhante. Mas Lameque cantou um poema das suas práticas criminosas. Então, aí já percebemos como era o mundo de Lameque, porque Lameque simboliza uma civilização ímpia, porque ele matou, foi o segundo homem na face da terra a se tornar um assassino, o primeiro foi Caim. Alguns historiadores, dentre eles o próprio Champlin, ele fala que existe teorias pelo mundo afora, até se você for procurar em pesquisas pela internet, você vai encontrar também que lá no Wikipedia, sobre Lameque, eles tiraram provavelmente o comentário bíblico de Champlin, que Champlin comenta que alguns historiadores dizem que seria possível, não estou dizendo aqui que é verdade,
Seria possível que Lameque teria matado o próprio Caim em uma caça, onde estava ele e seu filho caçando. Acidentalmente, ele matou Caim, porque ele não viu, achou que Caim era um animal, estava deitado, avançado em idade. Matou Caim e aí possivelmente teria se irado com seu filho, que não, devido a ele, os historiadores contam assim, né? Poderia ser irado com seu filho, que era o mais jovem, e de repente matado até o próprio filho. E aí por isso, da maldição que foi dito sobre ele, 70 vezes será vingado, assim como Caim seria vingado 7 vezes e tal. Isso aqui é só especulação, ninguém sabe quem que ele matou, qual foram os 2 homens que ele matou. A verdade é que ele foi o segundo assassino do mundo e também foi o primeiro a possuir 2 mulheres, que era algo terrível aos olhos de Deus. Então a verdade é que a civilização do tempo de Lameque era ímpia, a descendência de Lameque. Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. A primeira parte da lição, quando fala aqui de fartura de pão, está aqui, eu tenho uma frase bem interessante. Quando Deus disse à terra, não dará mais sua força, ele se referia a que no futuro a terra perderia a sua força. Não para aqueles dias. Nos dias, quando a lição fala aqui de um mundo ainda maravilhoso, o primeiro tópico diz fartura de pão, nos dias dos primeiros habitantes, dos primeiros descendentes de Adão e Eva, a terra tinha verdadeiramente uma vitalidade muito superior aos dias de hoje. Porque ainda não tinha se cumprido aquilo que o Senhor falou, que ela ia perder a sua força. Deus não estava dizendo imediatamente após o pecado, tudo vai enfraquecer. Não. A palavra de Deus, quando Deus disse a terra não dará mais a sua força, Deus estava apontando para o futuro. Isso significa que nos dias de Adão e Eva e a sua prole, a terra ainda era muito fértil, muito rica. Havia muita fartura de pão. É tanto que lá em Mateus capítulo 24, quando a Bíblia diz aqui, até vamos ler, que o pastor Claudio Honor coloca aqui Mateus capítulo 24, dá uma indicação de como que era a vida nos dias dos descendentes de Adão. Aqui no versículo de número 38 e 39, nos diz assim, preste bem atenção, olha só, e não o perceberam, o 38, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Esse comiam e bebiam denota a fartura da terra, até porque não era esse comia e bebia, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu só fazer a leitura do meu estudo aqui, eu já vou explicar o significado desse comiam e bebiam. Preste bem atenção. Quando Deus disse a terra não dará mais a sua força, ele se referia ao futuro. Ou seja, ela vai perder a sua força. Nos dias da primeira civilização, a fartura era abundante, era gigante, era muito grande. Tudo que havia, ar, água, plantas, frutos, hortaliças, verduras, etc., eram de uma qualidade nutricional incrível. Aliado a hábitos saudáveis, o homem desfrutou de mais longevidade. A grande maioria deles duraram mais de 700 anos. Então, ainda havia uma maravilha natural naquele mundo, mesmo depois deles terem sido expulsos do jardim que Deus plantou no Éden. Agora aqui, ó, tem mais uma coisa interessante aqui. Saúde perfeita. A saúde perfeita, né? Justamente devido a tudo isso de excelente qualidade que havia ali. No tópico 2 aqui, saúde perfeita, você pode comentar domingo, que o ar, a água, as plantas, os frutos, hortaliças, verduras, até os próprios animais, tudo havia uma qualidade nutricional incrível. E isso produziu, naturalmente, no homem, uma resistência, uma vitalidade, um vigor que levou o homem à longevidade de anos. Na beleza, no tópico 3, que é muito interessante, beleza perfeita, olha só, naturalmente os homens abusaram da fartura das coisas e os encantos da beleza que havia entre as pessoas, ao ponto da concupiscência dos olhos e os prazeres da carne os levarem à cegueira espiritual. Porque quando eles desfrutaram da longevidade, 100, 200, 300, 400, 500 anos, há quem diga que as pessoas daquela época achavam que não iam morrer.
Eles achavam que não iam morrer. Apesar de eles já terem ciência da morte, porque Abel tinha sido assassinado, Lameque tinha matado as pessoas, eles achavam que as pessoas poderiam morrer assassinadas, mas não naturalmente. E aí então eles esbanjaram na qualidade de vida que eles tinham. Eu vou explicar de novo. Há quem diga, os historiadores comentam, que as pessoas daquela época, eles tinham noção da morte caso alguém fosse assassinado, porque eles já tinham ciência de que tinha pessoas que haviam morrido. Foi o caso de Abel e as pessoas que Lameque matou. Eles sabiam, a pessoa pode morrer se for assassinada. É claro, eles tinham ciência, né? Mas muitos gabaram-se da vitalidade e acharam-se confundindo-se a si mesmo, pensando que iam viver para sempre. Não administraram essa longevidade e muitos caíram na tolice de esbanjar nos prazeres carnais devido às facilidades que tinha, dentre elas a longevidade. Preste bem atenção. A concupiscência dos olhos, os prazeres da carne, levaram à cegueira espiritual e os mais graves pecados diante de Deus. Essa beleza especial que havia, por exemplo, Ada, nada se sabe sobre ela além daquilo que é dito aqui. Seu nome significa beleza. Uma das filhas das mulheres que foram geradas, de nome Ada, significa beleza. Você vai ver aqui na genealogia, você vai ver aqui os filhos, descendentes, as primeiras mulheres, o nome Ada significa beleza. Então ela era muito linda, que foi dado esse nome a ela, o adorno. Ela teve filhos distintos, visto que tiveram importância suficiente para serem mencionados no livro do Gênesis. Então essa beleza, ela era uma beleza natural devido verdadeiramente à vitalidade das coisas daquela época, e isso refletia até na saúde física das pessoas. A lição fala também de tecnologia avançada. Essa tecnologia é uma palavra moderna, você não sabe disso, mas a capacidade de criar daquela época era muito grande. Até tem pessoas que comentam que nos dias de hoje pouca coisa se cria. As pessoas recriam, aperfeiçoam as coisas que foram criadas há séculos atrás. Então isso significa que as gerações passadas, eles tinham verdadeiramente uma capacidade maior para criar. Hoje se aperfeiçoa o que foi criado. Então a gente consegue perceber os tempos antigos e também o comportamento humano naquela época, principalmente nos dias, da descendência de Adão, onde muitas das coisas eram criadas por necessidade, e eles tinham uma curiosidade muito grande e também uma necessidade natural de suprir os seus desejos, suas necessidades. Olha só, a capacidade intelectual e as necessidades levaram às grandes descobertas daquela época. Havia mais concentração e menos distração naquela época. As pessoas eram mais concentradas nos dias da descendência de Adão. As pessoas eram muito mais concentradas e se dedicavam em criar. É por isso que fala de tecnologia. Por exemplo, aqui, a primeira civilização. É um curioso fato bíblico, preste atenção nessa leitura que eu vou fazer. É um curioso fato bíblico que a primeira civilização, a qual finalmente pereceu no dilúvio, teve origem de Caim. É curioso que a descendência de Caim, Caim foi uma pessoa amaldiçoada. A descendência de Caim, foram grandemente abençoados por Deus com a capacidade intelectual que receberam. Então isso fica até curioso, né? Poxa, mas a descendência de Caim não deveria ser os menos atribuídos, os que menos se deveria atribuir invenções e criações para o bem-estar da humanidade? É curioso, mas pelo contrário, a descendência de Caim foram os que mais criaram coisas terrenas para o bem-estar da humanidade. As artes, olha só, e as ciências tiveram ali os seus primórdios. Da descendência dos filhos de Caim, as artes e as ciências tiveram ali os seus primórdios. Nós temos aqui, a cultura dos hebreus nunca produziu muitas das invenções para a civilização, exceto nos campos da literatura e da fé.
Os povos vizinhos a Israel sempre produziram melhores e maiores feitos nos campos das artes e das ciências. Também pudera, né? Eu acho assim até uma coisa natural que os descendentes de Caim se dedicaram mais às inovações terrenas, porque eles não eram tão espirituais. Eles não se preocupavam muito na vida de consagração a Deus, na vida espiritual de adoração. Como eles eram mais terrenos, numa dimensão mais terrena, é claro que eles criaram mais coisas terrenas para o bem-estar das civilizações. Então, foram os descendentes de Caim que trabalharam muito na questão do desenvolvimento das artes e das ciências. E nós temos o entendimento que eles eram menos espirituais e se dedicaram mais às coisas seculares deste século, desta vida. Por exemplo, os descendentes de Caim, nós temos aqui Jabal. Seu nome significa mestre. Ele foi o inventor das tendas e criava gado, uma característica das tribos nômades. Suas invenções facilitaram a vida nômade. Claro, a pessoa que ela vagueia e caminha por vários campos e várias áreas, ela precisa de habitação. E Jabal foi o pai construtor das tendas. Poderia dizer que ele era um engenheiro da época, um arquiteto da época. Então, Jabal, ele teve essa capacidade. Olha só, o nome de seu irmão era Jubal. Esse nome significa riacho. Ele descendia de Caim através de Lameque e de Ada. Ele aparece na Bíblia como o inventor dos instrumentos que em hebraico são chamados Knorr e Ugabi. E age, ou alguns traduzem, respectivamente, por harpa ou órgão, mas que outros dizem lira ou gaita. Nossa versão portuguesa prefere harpa e flauta. O nome dele talvez tenha algum vínculo com Iobel, o chifre de carneiro. Nesse caso, como músico que era, seu nome estava associado àquele instrumento musical de sopro. Então, o seu nome está associado a chifre de carneiro, Jubal. Então, há quem diga que ele tinha facilidade em instrumento de sopro, porque talvez ele tivesse muito contato com o chifre de carneiro. E foi um artista. Seu pai nos forneceu o primeiro poema da Bíblia, apesar de ter sido um poema muito negativo, mas Lameque é que ofereceu o primeiro canto, o primeiro poema da Bíblia, onde ele cantou uma exaltação de ter sido um assassino. Isso aí é um absurdo, né? Achamos aqui um outro começo. Assim havia um talento artístico na família. Achamos aqui um outro começo. A música nasceu com um homem, e esse homem deu início aos instrumentos de música. Sem dúvida, o cântico antecedeu aos instrumentos musicais. Se alguém perguntar o que veio primeiro, o cântico, o canto ou os instrumentos musicais? O canto veio primeiro. Olha só, sem dúvida o cântico antecedeu os instrumentos musicais. É o pensamento da grande maioria dos eruditos. Pois as cordas vocais do homem, elas têm a capacidade também de ter adaptação musical na produção dos sons. Então, a cultura humana começou a desenvolver-se a partir de invenções primitivas. É curioso que essas invenções tivessem tido início com tribos nômades. Isso é muito curioso, né? E vieram exatamente da descendência de Caim. É possível que a trombeta vibrante, de Levítico 25:9, tenha sido originada por ele. O folclore árabe, para vocês terem uma ideia, preserva também a tradição de que a música começou pela linhagem de Caim. Até entre os árabes eles concordam que foi a descendência de Caim que originou a música e os instrumentos musicais. Agora aqui, nós vimos ali que Ada, né, se casou com Lameque, gerou filhos, mas Zilá também, porque Lameque teve duas mulheres. Zilá deu à luz a Tubal-Caim. Nós não podemos confundir o Lameque da descendência de Caim com o outro Lameque da descendência de Noé. Tá? Que haja aqui essa informação para você não ficar confundido. Tem o Lameque da descendência de Caim, que era um homem mau, mas também tem o outro Lameque da descendência de Noé. Tá? Então não podemos confundir. Nós estamos falando aqui de Lameque da descendência de Caim. Zilá deu à luz a Tubal-Caim. Não se sabe o que significa Tubal, mas o sufixo K
significa ferreiro. Então Joséfo chamou de Tobel, tendo afirmado que ele tinha grande habilidade militar. Criou instrumentos de matança, que foi, infelizmente, um triste começo. Naquela época, talvez, a primeira intenção de se criar um instrumento seria para a caça, ou até mesmo para a defesa contra algum animal, uma fera do campo. Mas, infelizmente, isso acabou sendo usado e utilizado para objetivos pessoais, até mesmo de vingança, para execução da prática do ódio, e isso resultou em graves pecados diante de Deus, o que culminou no juízo de Deus inevitável. Nós vemos aqui, Naamá foi uma outra mulher da Bíblia, a primeira filha cujo nome nos é dado, que gerou uma mulher, a primeira que a Bíblia menciona que foi gerada, né? Lameque se casou com essas mulheres, a Bíblia menciona o nome delas, mas a primeira filha gerada, que a Bíblia menciona ali, das descendências, foi Naamá, a primeira filha. Por que eu vou ler isso aqui? É bem interessante, olha só. Filha cujo nome nos é dado, embora as várias esposas mencionadas antes no texto fossem filhas de alguém também, é claro. O nome dela significa doçura, você vai encontrar na Bíblia Naamá, deleite, agradável. Essa é a única menção a ela na Bíblia, mas as tradições sobre elas são várias. Olha só. De acordo com o Targum de Jonatas, ela foi a dama das lamentações e dos cânticos. E assim seu irmão inventou instrumentos de guerra e ela inventou as lamentações pelos mortos. Joséfo adianta que Lameque teve aproximadamente 77 filhos, e por meio de suas duas mulheres, mas somente essa sua filha é mencionada por nome. Autores judeus posteriores qualificavam-na de bela e graciosa. Jarchi, que foi um historiador, disse que ela era a esposa de Noé. Alguns historiadores comentam que essa Naamá, filha de Lameque, poderia ter sido a esposa de Noé. As lendas, porém, discordam. Então existe aqui, são muitas teorias, tá? Não estou afirmando nenhum nem outro. Outros, além de considerá-la, é que ela é muito famosa no meio histórico. Outros, além de considerá-la bela, também a consideravam justa. Mas ainda outros dizem que sua beleza era tão notável que o mundo inteiro a desejava. E outros pensam até que ela foi um instrumento que permitiu a entrada dos demônios no mundo. É claro que isso aqui é uma heresia, né? Toda mulher bonita é sempre associada às tentações e à maldade. Mas fazer dela uma porta de entrada para os demônios, aí é um exagero. A Bíblia diz-nos somente que ela era uma boa jovem. Você vai encontrar aqui a primeira mulher que a Bíblia menciona que foi gerada, o nome dela Naamá. Ela foi considerada muito bonita e uma jovem honesta. E alguns até comentam que poderia ser a esposa de Noé. Só para você entender a primeira parte, você vai ver que havia uma maravilha ainda no mundo, prosperidade de pão, prosperidade de fauna, de natureza, de qualidade de vida, beleza perfeita, criações, né? O avanço das invenções, mas infelizmente, apesar de algumas práticas boas existirem naquele contexto, as pessoas eram más. E isso acabou resultando em muitas práticas pecaminosas diante de Deus. Nós vamos agora entrar na segunda parte da lição e ver que, pelo fato das pessoas serem más, as obras boas não duraram. E começou a aparecer cada vez mais obras más, o que levou à execução daquele mundo ímpio. A segunda parte diz um mundo totalmente depravado. Primeiro tópico, devassidão sexual. Depois o segundo tópico, violência sem limites. E o terceiro tópico, a resistência à graça divina, porque o Espírito Santo sempre esteve na terra para levar o homem a servir a Deus. É o Espírito Santo que convence. Alguns teólogos dizem que o homem é como um quarto escuro. Se o Espírito Santo não vier, não acender a luz dentro desse quarto, para que ele veja a luz e deseje Deus, o homem não vai desejar Deus nunca. É o Espírito Santo que produz o entendimento. Agora, existe algo no homem que é crucial para que o Espírito Santo entre. O homem precisa se interessar ou deixar ou querer se aproximar das coisas de Deus.
Se o homem sempre virar as costas para Deus, o Espírito Santo não arromba coração nenhum, não entra em casa de ninguém forçadamente para acender a luz, para que ele entenda que precisa se aproximar de Deus. Se o homem virar as costas para o Espírito Santo, esse não vai conseguir convencê-lo. Foi o que aconteceu nos dias que antecederam Noé. Porque o próprio Deus disse, o meu Espírito não vai mais contender com o homem. O Espírito Santo tentava fazer com que o homem entendesse, mas esse, de contínuo, virava as costas para o Senhor. Muito interessante essa segunda parte. Nós vamos ver aqui algo interessante em Mateus capítulo 24, versículo 38. Nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, a palavra comiam deriva-se do verbo grego que significa mastigar verduras ou frutos crus, como castanhas ou amêndoas, mas que se tornou um termo geral que indicava ato de comer. Essa palavra é frequentemente usada para indicar hábitos alimentares dos animais. O que significa isso? Por isso mesmo é provável que aqui tenhamos uma indicação não de hábito normal diário de apenas comer, mas uma indicação de glutonaria, algo desordenado, tá? E não meramente que aquela geração continuara em sua ocupação ordinária, diária, de se alimentar regularmente. Não é um mero alimentar regular. Essa palavra comiam, bebiam. Quando você lê Mateus 24, Jesus falando no versículo 38, eles comiam e bebiam, o Senhor está falando de glutonaria, abuso e também de bebedices. Tá? A terra era farta, havia muita comida, havia muita bebida e eles ficaram cegos espiritualmente no meio de tanta fartura e havia uma vida desregrada em relação à sua saúde e em relação a tudo que recebiam da parte de Deus. Viviam só para comer e beber, glutonarias, bebedices, e isso não agradou os olhos de Deus. E se não bastasse, é claro que uma pessoa bêbada, ela vai cometer os piores tipos de atos no meio do seu convívio social. E o que levou? Levou à devassidão moral e sexual e também à violência. Porque a Bíblia diz, nós vamos ver adiante, que um dos motivos pelo qual Deus destruiu aquele mundo foi a violência. Então uma coisa puxa a outra, como a Bíblia diz, um abismo chama outro. Vida desregrada, descontrole, abusos na alimentação, glutonaria, bebedices, desequilíbrio, aí então o descontrole para conviver, para o relacionamento com o próximo, e aí então a ira, os interesses pessoais, os crimes, assassinatos, maldições sobre suas vidas e muita violência. E tudo isso levou ao juízo de Deus. Olha só, casavam-se. A palavra casavam-se, essas palavras são referência à licenciosidade sexual. O comentarista Champlin fala, quando a Bíblia diz casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, a vida sexual, ninguém se preocupava em ter regras. Era uma coisa assim, uma imoralidade, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Os homens no tempo de Noé casavam-se, planejavam ter filhos e imaginavam que tinham longa existência à sua frente. Agiam como se tivessem de viver para sempre. Não sabiam que lhes restava apenas mais alguns anos, alguns meses, alguns dias e finalmente algumas horas. Não sabiam disso. Antes que o grande cataclisma predito separasse suas almas de seus corpos. Tem essa mesma forma de atitude caracterizada a sociedade que tiver de experimentar os julgamentos da parousia, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo a mesma época. As pessoas pensam que vão viver para sempre. As pessoas pensam que a vida é só aqui embaixo. Ninguém se preocupa com o porvir e estão numa vida desregrada. A vida sexual mesmo é uma libertinagem. As pessoas não querem mais família. As pessoas não querem mais um casamento monogâmico. Eles querem um casamento poligâmico. Eles querem um casamento sem nenhuma preocupação em agradar a Deus.
querem 3, 4 mulheres. Nós temos aí pessoas, até no Brasil, que tem várias esposas, querendo o sistema oriental. Lá no Oriente isso é comum entre as pessoas. Uma pessoa, eu estive lá em Dubai, lá a guia, que é brasileira, ela disse assim, aqui é lei. Contanto que o homem possa sustentar suas esposas, ele pode ter quantas esposas desejar. Isso nunca agradou a Deus. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. E isso está, então, desregrado aos olhos de Deus e vai causar a iminência e também a execução do juízo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. A lição é muito séria. Aqui diz aqui, ó, a segunda parte, nos fala sobre as violências sem limite. Violências sem limites. Os piores pecados foram cometidos nos dias da descendência de Caim, de Lameque. Adultérios. Se tivesse um jornal naquela época, como tem hoje, não teriam notícias boas. Hoje, apesar de ter notícias más, existem notícias boas. Mas naquela época não teria. Ah, Rodrigo, será que não teria notícias boas? Analise, irmãos, Deus destruiu aquele mundo. O Senhor destruiu aquele mundo ímpio. O próprio Deus, que é bondoso, misericordioso, em certo sentido, numa expressão antropopática, aonde coloca esse sentimento humano em Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não tinha notícia boa. Eles cometiam adultérios, bigamia, fornicação, concupiscência da carne, tudo isso dominou os corações, porque a Bíblia diz que os pensamentos deles eram maus, não pensavam coisas boas. Olha que mundo terrível! Irmãos, apesar, assim como existia a descendência, Noé e sua descendência, assim como existia algumas pessoas justas que Deus guardou, que foi só uma família, existe hoje pessoas boas. Mas a grande verdade é que a grande maioria do mundo, os pensamentos no coração de milhões de pessoas são pensamentos maus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então olha só que coisa incrível de revelação que nos deixa despertado em relação a saber que a realidade é essa. A segunda parte da lição diz violência sem limites. Os assassinatos ocorriam por motivos banais. A Bíblia diz que Lameque, só porque um jovem pisou nele, ele o matou. Motivo este que revela que eles não tinham nenhum tipo de valor da vida alheia. Eles perderam todo o afeto natural. E o apóstolo Paulo fala disso, escrevendo aos Romanos, que o afeto natural de muitos desapareceu. Agora o terceiro tópico fala de resistência à graça divina. Os seres humanos fecharam os corações para a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, é triste quando as pessoas se tornam incrédulas à ação de Deus. O que significa fechar o coração para o Espírito Santo ao ponto de do próprio Deus dizer: o meu espírito não contenderá com o homem. Quando Deus apareceu para Noé, diz: Noé, faça a arca, porque eu vou destruir esta geração, porque o meu espírito não vai mais contender com eles. Deus estava querendo dizer que eles fecharam o coração. Qual é o sinal que indica que uma pessoa fechou o coração? Ela perdeu completamente a capacidade de acreditar naquilo que é sagrado. Não acredita nas coisas de Deus, não acredita em Deus, se torna incrédula. E uma pessoa incrédula fecha o coração para o agir do Espírito Santo. É lamentável. A terceira parte, o mundo condenado à destruição. Nós temos aqui o primeiro tópico, a pregação de Noé, e o segundo tópico, uma geração corrompida. Olha só que coisa interessante. A pregação de Noé. Irmãos, Noé foi o ministro, o obreiro, o homem usado por Deus com o maior tempo de ministério na face da terra. O ministério de Noé durou 120 anos. A Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. 120 anos pregando. Só que olha que interessante, para ganhar 7 almas para Jesus.
vou usar uma linguagem aqui popular, né? Bem conhecida. Noé pregou 120 anos para ganhar somente a sua família. O que isso significa? Olha só. Diante de tamanha rejeição que Noé encontrou na prática do seu ministério, foi tamanha a condenação. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Verdadeiramente, aonde existe grande rejeição à justiça e à verdade, grande também será a condenação. Grave isso, professor. Divulgue isso. Eu vou repetir aqui, 120 anos pregando para ganhar apenas 7 almas. Diante de tamanha rejeição, foi também tamanha a condenação. Analise bem, irmão, 120 anos pregando. Olha que coisa interessante eu coloquei aqui, chama-nos a atenção a perseverança e fidelidade de Noé. Diante de tamanha rejeição ao seu ministério, e mesmo assim, ele não desanimou e não abandonou o seu ministério. Já pensou se fosse certos obreiros dos dias de hoje? Meu departamento não cresce, eu vou entregar esse trabalho. O meu departamento não prospera, os irmãos não querem cooperar. Eu vou largar a mão de trabalhar com esses jovens. Eu vou largar a mão de trabalhar com o ciclo de oração. Eu vou largar a mão de trabalhar na escola dominical. A escola dominical não prospera, esse povo não quer aprender. Eu vou largar a mão. Já pensou, irmãos? Se fosse esse tipo de pregador que Deus quisesse usar naquela época, no primeiro mês já ia parar de pregar sobre o dilúvio. Noé não, irmãos. Noé pregou 120 anos. Ninguém quis escutar, mas Noé não desistiu do seu ministério. Só 7 ele conseguiu salvar da condenação do dilúvio. Que ministro fiel ao seu chamado. E fica uma lição para nós, né? Aqui fala, então, a pregação de Noé. Mas também o segundo tópico fala uma geração corrompida. Nos diz assim, uma das coisas destacadas na Bíblia, pela qual Deus puniu os transgressores, foi a violência. Isso significa que não havia nenhum temor no coração dos homens. E eles agiam... O que significa isso? Quando a Bíblia fala que tinha muita violência, não havia temor no coração dos homens. Isso significa que eles agiam por si mesmos, sem pensar nas consequências. Tornaram-se iguais a Satanás, que preferiu viver sem regras e obediência para se entregar à vida ímpia e desregrada. Quantos que vivem assim? Olha a realidade da geração corrompida daqueles dias e não é diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo no meio da mesma geração, se não pior. Se não pior. Porque hoje nós temos o Espírito Santo derramado na face da terra e o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, caminhou entre nós, a ponto de Jesus dizer, é chegado o reino de Deus na terra. E os homens ainda estão vivendo dessa forma ímpia, sem temer a Deus. Vou repetir a leitura. Tornaram-se iguais a Satanás, que preferiu, olha só, viver sem regras, viver sem obediência, para se entregar à vida ímpia e depravada de seus pecados, ou desregrada. Quantos que vivem assim? Então nós estamos vendo aí, irmãos, que a geração de hoje, eles não valorizam Deus, não temem a Deus, não temem a palavra de Deus, não respeitam a palavra de Deus, não creem em Jesus Cristo, não acreditam no Espírito Santo, não respeitam a igreja, não respeitam os ministros de Deus, não querem comunhão com a igreja, não querem união com o próximo, perdeu-se o amor ao próximo. Nós vemos aí o ser humano gastando bilhões, trilhões de dólares com armas, e nós vemos nossos irmãos africanos morrendo de fome, ao ponto de uma criança africana, um testemunho que eu ouvi, quando ela estava morrendo nos braços da mãe, ela perguntou, mãe, lá no céu tem pão? Isso é chocante, irmãos. Como está a frieza do coração dos homens nos dias que estamos vivendo? As pessoas não valorizam o casamento,
países de primeiro mundo, como Estados Unidos, como países da Europa, sabe o que os homens de lá estão dizendo? Que casamento é a maneira mais cara de se fazer um sexo barato. Eles não querem mais casar, porque eles pensam assim que casar, você gasta demais para fazer um sexo barato que qualquer prostituta pode te oferecer, o seu corpo por uma mixaria de dinheiro. Então, se for para casar só para fazer sexo, não vale a pena, estão falando isso. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do inferno. São palavras pesadas que eu estou falando aqui hoje, mas a iminência, irmãos, do arrebatamento está aí. A iminência da volta do Senhor Jesus está aí. Esse mundo será condenado. Os pecadores, porque o próprio Jesus falou, assim como nos dias anteriores a Noé, eles não se preocupavam com o juízo. E Noé estava pregando, Noé representa a igreja. Noé representa a própria verdade em Cristo Jesus por meio da igreja. A justiça, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus. E Jesus Cristo está sendo pregado. O mundo está vivendo assim, como se nada é nada, fingindo que estão assim, despreocupados, não querem, uma cegueira grande. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O profeta disse que eles estão como bêbados, cambaleando para lá e para cá, sem direção. O mundo está perdido. Agora nós que estamos tentando servir a Deus com temor, todos os dias, pedindo Deus nos livra das tentações, nos guarda debaixo das tuas mãos, nos livra de pecar, nós não podemos vacilar, irmãos. Como disse o apóstolo, dizendo que nós não podemos abrir mão dessa tão maravilhosa fé que um dia foi nos revelada. Tão grande salvação, não podemos jogar isso fora. E a nossa conclusão da lição, eu trago aqui um apelo do Espírito Santo. Nós, diante dessa geração corrompida, não podemos recuar. E assim como Noé se manteve firme e Deus preservou Noé, nós também venhamos a nos manter firmes e o Senhor há de nos preservar. Mas assim também, como Deus derramou juízo sobre aquela geração ímpia, não pensem que Deus vai deixar de executar juízo sobre esta geração também. O Senhor vai executar juízo. Vai mesmo. Eu não tenho desejo nenhum no meu coração de ver as pessoas sofrerem. Mas é o próprio Deus que está alertando. O próprio Senhor Jesus falou, e vou fazer a leitura aqui. Porquanto, Mateus 24, 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, isso aqui é glutonaria, bebedices, casavam, se davam em casamento, não tinha nenhuma regra moral, sexual, faziam coisas terríveis, libertinagem, prostituições. Assim como eles faziam isso, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, não vão perceber, até que vem o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja e depois começará a grande tribulação na face da terra. Lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, aliás, a Bíblia diz que o sangue vai chegar no freio dos cavalos. Haverá muita tristeza na face dessa terra. Então a conclusão da lição, eu quero ler porque acho muito interessante, diz assim, a semelhança de Noé, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esta é a nossa missão. Se nos conformarmos com o mundo, que esperança haverá aos que ainda anseiam pelo Evangelho? Levantemo-nos como pregoeiros da justiça, assim como Noé foi. Ainda que soframos zombarias e escárnios, nossa missão não ficará inacabada. Eu convido você a domingo estar conosco nas igrejas para aprender a lição de número 6. Então, a lição de número 6, o impiedoso mundo de Lameque. Que Deus abençoe a todos os irmãos, guarde bem esta mensagem e que o Senhor fique contigo te abençoando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.